O que você faria se descobrisse que o homem mais influente da história era, na verdade, infinitamente mais do que um simples homem? Esta não é uma pergunta sobre religião, mas sobre história pura e dura. Um camponês judeu, sem posses, sem exércitos, que nunca escreveu um livro sequer, mas cujo nome ecoa há 2 milênios, moldando impérios, inspirando revoluções e dividindo a linha do tempo ao meio. Como é possível? A história de Jesus de Nazaré começa não em um palácio, mas na periferia do Império Romano, em uma pequena vila chamada Belém. Os evangelhos pintam um cenário de humildade radical, um parto em um estábulo, visitado por pastores marginais. Mas por trás dessa simplicidade havia uma profecia ancestral. Séculos antes, o profeta Miqueias havia apontado para Belém como a origem do governante de Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Uma afirmação colossal. Este menino, envolto em panos e deitado em uma manjedoura, era anunciado como a própria eternidade entrando no tempo. O cenário estava armado para o maior drama já contado. Após o impacto profético de seu nascimento, Jesus desaparece dos registros históricos por quase 30 anos. O que fazia o Filho de Deus durante essas 3 décadas? Nazaré era um vilarejo obscuro, um lugar do qual, como Natanael depois questionaria, pode vir alguma coisa boa. Jesus não era um príncipe em treinamento, mas um tecton, um artesão, um carpinteiro. Suas mãos calejadas moldavam madeira e pedra, convivendo com o suor, o cansaço e as trivialidades da vida comum. Esses anos silenciosos não foram um tempo perdido, mas um profundo mergulho na experiência humana. Ele sentiu fome, dor, alegria e luto. Aprendeu obediência no silêncio da oficina, preparando-se para a obediência suprema que culminaria numa cruz. Então, no ápice de seu anonimato, a quietude foi quebrada. Uma voz ecoou no deserto, a de João Batista, vestindo roupas de pelos de camelo, pregando um batismo de arrependimento. E em um dos momentos mais transcendentais dos evangelhos, Jesus, o supostamente comum, se aproxima das águas do Rio Jordão para ser batizado. E ao emergir, os céus se abrem. Ao emergir das águas do Jordão, uma voz rompe a barreira entre o céu e a terra. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Esta não era uma declaração privada, mas uma proclamação pública. O Espírito Santo desce como uma pomba, ungindo aquele carpinteiro para a missão mais explosiva da história. Imediatamente após este momento de glória, Jesus é impelido para o deserto, para um confronto cara a cara com o próprio arqui-inimigo, Satanás. Por 40 dias, ele é tentado em todos os pontos da condição humana. Os apetites físicos, a ambição pelo poder e a presunção espiritual. E em cada investida, Jesus responde não com milagres, mas com a autoridade silenciosa das Escrituras. Ele vence onde Adão e Israel falharam. Ao retornar, escolhe seus primeiros discípulos com uma autoridade que ecoa através dos séculos. Segue-me. Homens comuns, pescadores, abandonam suas redes à primeira palavra. Sua mensagem inaugural é um terremoto. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O status religioso da época treme. O confronto estava apenas começando. O ministério de Jesus não foi apenas um conjunto de sermões. Foi uma ofensiva tangível contra o reino das trevas. Ele não apenas anunciava o reino, ele o demonstrava com poder assombroso. Um homem possesso, irreversível pelas correntes, grita entre os túmulos. Jesus não recua. Com autoridade que cala o caos interior, ele ordena: cala-te e sai dele. O endemoniado é liberto, sentado, vestido e em perfeito juízo. Era o poder do reino restaurando a humanidade dilacerada. Em seguida, um leproso, um pária social e religioso, ousa desafiar as regras. Se quiseres, podes purificar-me. A resposta de Jesus abala os alicerces de um mundo impuro. Quero ser purificado. Ele toca o intocável.
A compaixão vence a contaminação. Paralíticos andam, febres cessam. E uma mulher hemorrágica, invisível há 12 anos, tem sua fé honrada com um fluxo de poder curador. Cada milagre era um manifesto. O reino de Deus não é teoria, é realidade invasiva. E as multidões atônitas começam a sussurrar a pergunta que ecoaria para sempre: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Enquanto os milagres atraíam as multidões, eram as palavras de Jesus que demoliam os alicerces de seus pensamentos. No Sermão da Montanha, ele sobe a uma elevação física que reflete a altitude cósmica de seu ensino. E começa com um paradoxo explosivo. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos. Felizes os que fracassam. Esta era uma inversão total dos valores mundanos. Ele não veio adicionar novas regras à antiga lei, mas cumprir e aprofundar sua essência. A ira equivale ao assassinato, o olhar lascivo ao adultério. Ele eleva o padrão da justiça do simples ato exterior para a intenção do coração. E então lança o desafio supremo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Esta era uma ética radical, impossível aos olhos humanos, que apontava para uma fonte sobrenatural de amor. Ele ensina a orar, a dar em segredo, a confiar no cuidado do Pai Celestial. As multidões estavam pasmas, porque ele ensinava não como os escribas, que citavam autoridades passadas, mas como quem tem autoridade própria. Cada palavra era um convite a um novo fundamento para a existência. Uma revolução que começava dentro do coração.